hoje nós viemos assim bem meiga, bem romântica, para te apresentar mais uma vez, dessa vez com decência, com qualidade de vídeo, a estreia do José de Alencar na literatura, no romance, com direito a todos os clichês possíveis que iriam ser usados por outros autores em livros a seguir. O que temos para hoje são os Cinéias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos do Dom Quixote e as suas diversas vertentes e temáticas que essa obra máxima clássica maravilhosa possibilita, inclusive uma delas, o romantismo, porque sim, o Quixote não é um personagem romântico, mas foi abraçado e reoxigenado e relido e revisto pelos românticos. Mais especificamente, você se encontra no quadro Relendo, onde nós damos segunda chance a certas obras que foram apresentadas bem no início desse canal ou que tiveram uma falta de qualidade no áudio, na luz, na gravação, inclusive na forma de apresentar esse livro. E hoje nós vamos salvar a primeira obra do José de Alencar apresentada por aqui. Sim, José de Alencar, este autor que quase eu crio uma versão por ele, porque o meu pibique foi em cima de Iracema. Eu li e reli Iracema e o Guarani, só Deus sabe quantas vezes. Mas nós não vamos falar da fase indigenista do Alencar hoje. Nós vamos falar sobre os seus romances urbanos. Em 5 minutos, assim como a Viuvinha, poderiam ser considerados os romances mais melosos e ingênuos do José de Alencar. Guarda essa palavra ingênuo, porque ela será muito importante para a análise e o comentário dessa obra hoje. Talvez exatamente por isso, por ser tão clichê dentro daquilo que se esperava, essa obra não possui tanto destaque quanto Iracema, todos os outros livros indigenistas, Lucila, Diva, as suas mulheres de uma seguinte fase urbana do Alencar. Algo que 5 minutos nos apresenta muito bem é essa necessidade ou essa forma de mostrar como a prática leva à perfeição, leva ao aprimoramento, não só pelo exercício da escrita, mas como mostrar o espírito de um tempo numa forma literária é algo fundamental das obras ficcionais, mas ainda assim precisa de um certo engenho, trabalhar, e de que cada autor terá o seu próprio estilo para apresentar ou para apreciar ou criticar o espírito desse tempo, de forma consciente ou não, certo? A primeira coisa que já demonstra como 5 minutos é um filho da sua época é que essa obra, assim como tantas outras de José de Alencar, foi escrita em formato de folhetim, onde eram publicados a cada período de tempo, capítulos ou partes do texto em periódicos, e posteriormente é que foi publicado o texto completo na íntegra. E algo importantíssimo dentro de 5 minutos é a primeira obra no qual Alencar vai apresentar o seu narrador anônimo, um autor que ele repetirá em outras obras. Esse personagem sem nome, anônimo, que está ali escrevendo um relato para sua prima D, que é a única coisa que nós sabemos, é a abreviatura do seu nome. Mas esse texto, ele é importante pensar que ele foi escrito no jornal, porque além de ser um romance, mesmo sendo ficção, com esse caráter confessional de estar escrevendo um relato dizendo prima, isso aconteceu no ano de 1854, passa a ideia de que este seja um relato real. O Alencar está brincando com a realidade, a ficção, o imaginário e a contingência do universo real, do universo carioca naquele período. Se nós lembrarmos que o Alencar é o pai do romance brasileiro através de Iracema, que tenta mostrar a origem do país, o modo simbólico, metafórico, especialmente na forma, nessa língua, nesse português diferente daquele que se falava na Península Ibérica. Nesse período, sim, os autores recebiam uma influência muito maior. Os europeus não tinham tanto esse pensamento ainda brasileiro bem desenvolvido, mas o Alencar aqui já está mostrando uma perspectiva de que aqui as coisas funcionam diferente. Embaixo dos trópicos há uma forma divergente de se olhar a realidade, de se olhar para as coisas. Então eu vou fazer uma obra que se propõe realista, mesmo no romance. Não é o realismo na ideia do realismo, mas de um relato, de algo real. Não é uma historinha necessariamente feita para encantar. Só que as coisas acontecem tão encaixadinhas, tão bonitinhas, tão perfeitas em 5 minutos, que fica difícil pensar que seja um relato real. O
protagonista, assim como todo protagonista romântico, é excêntrico, tem um mundo ao seu redor, é um pouco rebelde, se recusa a se encaixar nas regrinhas da sociedade, preza pela sua liberdade ao máximo. É uma espécie de Don Quixote, mas não pensando muito no passado, mas naquela possibilidade presente que ele poderia idealizar e usufruir. Só que essa idealização, esse imaginário dele vai escalonando no decorrer de toda a obra até chegar no final. A obra se chama em 5 minutos porque esse protagonista estará esperando ali a sua condução e por um atraso de 5 minutos ele perde, tem que ir para a seguinte, irá acabar encontrando uma jovem coberta por um véu. Ele se encantará e começará a pensar, conjecturar sobre ela e vão se desenvolver, digamos aí, 3 etapas estranhas nessa condução, nesse trajeto ao lado dessa jovem. O primeiro deles lembra, ele é bem idealizador, então ele vai começar a devanear e criar hipóteses, conjecturar possibilidades sobre quem é aquela mulher misteriosa. Ele encosta no braço dela, então por ela ter feito essa ação, ter permitido esse toque, ela pode ser assim, assim, assado, até chegar ao segundo nível de estágio do devaneio dele, onde vai sofrer arroubos românticos loucamente. Ele vai beijar essa mulher. Vamos lembrar que é 1854. Isso não poderia acontecer de forma alguma. Então já mostra um pouquinho esse homem diferente daquilo que se esperava daquela época. Um novo tipo de homem a ser visto. Ainda que já houvessem histórias medievais, novelas de cavalaria, de amor, ainda não se havia produzido algo com a dimensão psicológica, melhor, psicológico, dimensão emocional, que o romantismo vai promover. Não só a dimensão emocional, mas o caráter do romantismo. Vamos lembrar que essa visão romântica que nós temos do Quixote é muito desse período. Após esse ato de loucura, ele decide sair heroicamente do lugar ali, sair da condução, depois do traje que ele cometeu, e essa moça menos, querido, foi menos. Pode continuar aí. E por essa atitude, ele começa a conjecturar agora pela terceira vez, mas saindo um pouco desse idealismo, pensando nas falhas que essa mulher pode ter, por ela não ter reagido, por ela ter permitido com que ele continuasse ali, ela está coberta, ela pode não ser uma mulher decente e feia, ela pode ser uma mulher não muito sã e provavelmente feia. Sabe aquele preceito de que para um doido basta encontrar outro? É bem isso que vai acontecer. E emaranhar todo o idealismo do Alencar nesse romance romântico perfeito. A mulher misteriosa irá descer da condução e soltará num perfeito italiano: "Non ti scorda di me". E após esse lembrete de "não se esqueça de mim", esse homem vai enlouquecer atrás dela. Ele vai em teatro, vai em baile, vai começar a pegar atrasado de propósito todos os dias essa condução atrás dessa criatura. E a partir daí se segue todo um apetrecho de questões bem em voga naquele período do romantismo. Teatro, ópera, cartas, encontros às escondidas no jardim. A certeza de um amor impossível que até mesmo as doenças mais pérfidas do século XIX estão ali para impossibilitar esse encontro de almas. 5 minutos acaba sendo então um romance extremamente ingênuo, a ponto de levar este amor impossível a se reencontrar no além-mar, no lugar que naquele período seria o lugar onde os amores perfeitos aconteceriam, que é a Itália. Você que esteve acompanhando a jornada de leitura conjunta da Madame Bovary, me viu aqui falar em alguns momentos sobre o narrador da Madame Bovary, esse narrador do Flaubert que é externo e ao mesmo tempo está ali presente na cena. Ele está um pouquinho ali como um voyeur, percebendo tudo de dentro e não externamente, não acima do papel. O José de Alencar vai acabar transformando isso e sendo um dos primeiros a trazer um princípio disso que se desenvolveria pelo Flaubert aqui no Brasil, no período do romantismo ainda. Ele e a sua prima correspondente estão analisando essa história real de fora, mas ele nos coloca enquanto leitor nesse espaço dentro. Nós estamos ali no bonde, nós estamos no camarote do teatro, nós estamos no jardim, mas ainda assim estamos mantendo essa distância. Essa distância ela é confirmada exatamente por esses dois aspectos. Por essa história ser extremamente clichê, extremamente romântica, então nós acabamos estabelecendo muita correspondência, nós reconhecemos muito cada um desses aspectos na obra. Esse lugar é confortável, ao mesmo tempo que, por ser tão clichê, nos dá um certo desconforto, pelo menos
para nós neste período em que vivemos, que amplia essa distância e nós olhamos cada vez mais longe. Isso é sério isso? Não me diga. Ou seja, a hipérbole que o José de Alencar desenvolve em 5 minutos tem muito a dizer sobre a nossa relação ou a construção que nós fizemos da literatura desde o século XIX até hoje. Essas obras, que eram tidas como os folhetins para as mulheres, tinham um impacto de catarse muito forte, que as leitoras liam, acompanhavam nos jornais, se envolviam com as histórias, adoravam as personagens, se viam como as heroínas desses romances, vivendo esses amores proibidos ou idealizados, ou ainda assim causando uma desconstrução das relações reais do mundo e de como a literatura mimetizava a realidade. E isso até hoje. Essas histórias de amor extremamente açucaradas, best-sellers e os livros que ainda mais vendem entre as adolescentes de hoje e os adolescentes também, salvo as devidas proporções, ainda assim são histórias mocinhos e mocinhas que se encontram por acasos, que são almas gêmeas e vão superar todos os obstáculos para estarem juntos. 5 minutos tem muito a dizer sobre o desenvolvimento e aquilo que o José de Alencar conseguiu superar e aprimorar na sua literatura, sim, mas aponta muito para o modo como nós consumimos, lemos literatura tanto lá no século XIX quanto ainda hoje, que a literatura não é apenas ficção. Assim como o narrador anônimo do Alencar dizia ali a sua prima que estava contando um fato verídico, a literatura pode nos envolver, ainda que se tratando de uma mentira, de uma mímese, de tal forma que nós pensemos que aquilo seja real. Ainda que existam todos os argumentos para dizer que é forçado demais. Mas isso é um contrato que nós, leitores, vamos ter que fazer com o autor. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Este é o nosso relendo 5 minutos do José de Alencar. Se você já leu essa obra, se você teve esse mesmo sentimento de é forçado demais, ou você gostou e acabou comprando a ideia da história, coloca aqui embaixo para mim. Sexta-feira nós nos encontramos para falar sobre vários livros para comemorar uma data especial da literatura. Segunda-feira nós nos encontramos para decidir um pouquinho os rumos das nossas próximas jornadas de leitura conjunta, ou seja, você terá 2 vlogs, um na sexta e um na segunda. Enquanto isso, nós nos vemos lá no Instagram. Convido a que possamos cada vez mais sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu!